ouvindo a continuidade do nosso estudo sobre o santuário. O tema de hoje é o plano de redenção. Nos estudos anteriores, falamos o início do pecado, do grande conflito que começou lá no céu e envolveu não apenas os anjos, mas também os seres humanos, inclusive o universo inteiro. Estudamos também que Satanás, Lúcifer, quando ele estava lá no céu, ele levantou falsas acusações, mentiras com relação a Deus. Basicamente, ele apresentou 4 acusações falsas. A primeira delas é que Deus tem favoritos. Ele não trata todo mundo por igual. A segunda acusação é que Deus não é transparente. Ele esconde segredos. Tem coisas ocultas que ele não permite que os outros saibam. O terceiro argumento tem que ver com relação à santa lei de Deus, que é a base, o fundamento do seu governo. Satanás acusou que eles não precisavam de nenhuma lei. Talvez os outros seres dos outros mundos, mas os anjos não. Eles eram tão sábios que eles podiam definir por eles mesmos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E, finalmente, Lúcifer acusou de que Deus é um Deus egoísta, ele quer receber honra e glória, mas ele não é capaz nem sequer de levantar um dedo pelas suas criaturas. Foram os mesmos argumentos que Satanás apresentou a Eva lá no Jardim do Éden. Ele insinuou que Deus escondia segredos, que ele tinha alguns favoritos, inclusive que ela não precisava da lei de Deus, que ela podia se tornar como Deus e podia definir por ela mesma aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Hoje, vamos estudar sobre um grande dilema que aconteceu no momento que Adão e Eva pecaram. O nosso texto de estudo está aqui no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então, você que está aí assistindo esse estudo, abra sua Bíblia e vamos lá para o livro de Gênesis, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Disse assim, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus lhe deu uma ordem a Adão e Eva: comam de qualquer árvore, inclusive da árvore da vida, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa ordem, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali estava a lei de Deus. E no estudo anterior a gente estudou que ali estão contidos os 10 princípios da santa lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Tá? Agora, Deus lhes disse, olha, se vocês quebram a minha lei, a minha ordem, a minha palavra, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. E se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23, ali o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Agora, essa foi a ordem de Deus e no estudo anterior vimos que Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram, comeram o fruto. Então eles mereciam o quê? Eles mereciam morrer. Só que tem um problema. A Bíblia disse aqui, por exemplo, com relação a Adão, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, que ele viveu 930 anos. Ele não morreu o dia que ele pecou, nem Eva. Eles viveram muitos e muitos anos ainda. Mas o que aconteceu? Por que eles não morreram o dia que eles pecaram? Se Deus lhe disse, olha, o dia que você coma, certamente você morrerá. Esse dia que você come, esse dia você vai morrer. Por que eles não morreram? Algumas pessoas começam aí a comentar e dizem assim, é verdade que está escrito assim, mas não está falando de uma morte física, ali se refere a uma morte espiritual. É verdade que também envolve uma morte espiritual, mas aqui está falando de uma morte física. Outras pessoas dizem assim, na verdade não é isso que Moisés queria enfatizar quando ele escreveu o livro de Gênesis. Só que, meus amigos, a gente tem que ir para a Bíblia e descobrir por que eles não morreram o dia que eles pecaram. E a resposta para esse dilema está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Então, vamos lá?
Ali você vai descobrir por que Adão e Eva não morreram esse dia. Tá? Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Se você começa a recapitular um pouquinho a história, Adão e Eva, eles não se envergonhavam, porque eles eram vestidos por uma luz. Tá? Eles eram nus no sentido que eles não usavam nenhuma veste, como nós temos. Mas havia uma luz que cobria eles. Isso pelo menos fala o livro Patriarcas e Profetas. Tá? Agora, no momento que eles pecaram, essa glória de Deus, essa luz desapareceu e eles ficaram agora nus e começaram a sentir vergonha. E depois, inclusive, eles começaram a se esconder. Quando Deus foi procurá-lo, a esse casal, e falou por que eles haviam pecado, enfim, e até depois Deus apresenta aqui as maldições, né, que viriam para o mundo. Então disse que Deus decidiu fazer para eles túnicas de peles para vesti-los, porque as folhas de figueira que eles usaram para se vestir não cobriam. Então Deus teve que fazer essas vestes com peles de cordeiro. Agora eu lhes pergunto o seguinte, da onde é que Deus tirou essas vestes ou essas peles de cordeiro? Obviamente, tem que ser peles dos cordeiros que morreram ali. Alguns cordeiros devem ter morrido esse dia, senão não tem como tirar as peles. Tá? Isso nos mostra, queridos amigos, que no dia que Adão e Eva pecaram, embora eles não morressem, mas esse dia houve morte. Pelo menos 1 ou 2 cordeiros devem ter morrido para dessa maneira Deus vestir a Adão e Eva. Cordeiros inocentes, que não tinham feito nada de errado, morreram em lugar de Adão e Eva. E sabe o que Deus estava falando para Adão e Eva assim? Deus estava lhes mostrando o seguinte, a sua situação, vocês perderam a sua salvação, vocês perderam a vida eterna por causa do seu pecado. Por isso que vocês estão assim. Mas eu lhes prometo, eu estou garantizando através desse sacrifício para vocês, que um dia eu vou enviar o verdadeiro cordeiro. Um dia vai vir alguém que vai morrer em lugar de vocês. E com a sua morte, vocês novamente vão ser vestidos com essa glória, com a salvação de Deus. Então, queridos amigos, esse dia alguém morreu em lugar de Adão e Eva. Por isso que eles não morreram esse dia. Tá? Então, é importante entender isso. Essa morte desses cordeiros estava ilustrando o plano de salvação que Deus já estava desenvolvendo para poder salvar o ser humano. Eu gostaria de ler para vocês uma maravilhosa citação do Espírito de Profecia, que está aqui no livro, deixa eu ver, esse livro é Maravilhosa Graça, é uma devoção matinal, escrita por Ellen G. White, e lá no dia 3 de fevereiro ela disse o seguinte, a queda do homem encheu os céus de toda tristeza. Quando Adão e Eva pecaram, todo o universo ficou triste. O Filho de Deus, Jesus, tá? O comandante do céu, o arcanjo Miguel, ele disse que ficou tocado de piedade pela raça decaída. Seu coração moveu-se de infinita compaixão ao erguerem-se diante dele os ais do mundo perdido. Entretanto, o amor divino já havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus que acabava de ser quebrantada exigia a vida do pecador. Mas Deus disse aqui já tinha um plano para salvar o ser humano. E o que mais me chama a atenção, meus irmãos, aqui disse que no momento que Adão e Eva pecaram, até o próprio Jesus Cristo ficou triste, cheio de compaixão e amor pelas suas criaturas. Tá? Nós, geralmente, seres humanos, né, quando os nossos filhos estão aí aprontando alguma coisa, a gente fala, olha, não faça isso, senão você vai se machucar. E os nossos filhos aprontam e fazem aquilo que é errado, e depois, quando se machucam, o que a gente fala para eles? Tá vendo? Eu te disse. É isso que acontece por você desobedecer. É isso que você merece. Nós, seres humanos, fazemos isso. Mas Deus, queridos amigos, quando Jesus viu que Adão e Eva pecaram, ele sentiu tristeza, dor, compaixão, amor pelas suas criaturas.
Só Deus pode fazer isso. Na verdade, jamais poderemos entender todo esse amor de Deus. O nosso amor, amigos, é como uma gota de água. E o amor de Deus é como toda a água do oceano. É impossível entender esse maravilhoso amor. Mas Deus vai nos mostrar, através da sua palavra e através do santuário, mais detalhes de como que ele manifestou seu amor pelo ser humano. Continua dizendo aqui essa matinal, do dia 3 de fevereiro. Em todo o universo não havia senão um ser em favor do homem que poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada quanto o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação pela sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo assim novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para libertar a raça que fora arruinada. O plano de salvação fora estabelecido antes da criação da terra. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu filho para morrer pela raça culpada. Oh, que mistério da redenção! Oh, o amor de Deus por um mundo que não o amou. Durante séculos eternos, mentes imortais, procurando entender o mistério daquele amor incompreensível, maravilhar-se-ão e adorarão o Senhor. Então disse, meus queridos amigos, que a queda do ser humano, embora entristeceu a Jesus, mas havia um plano. E esse plano era que Jesus morreria em lugar do ser humano. O cordeiro inocente morrendo em lugar do culpável. E esse plano da salvação, disse, foi estabelecido inclusive antes da criação do ser humano, antes da criação da terra. Já havia um plano. Como assim que havia um plano já antes da criação desse mundo? Eu vou ler para vocês algumas citações da Bíblia, alguns versículos, que nos mostram isso. Vamos começar lendo, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ali o capítulo 13, né, fala sobre a besta, as duas bestas que surgem aí, do mar, da terra, enfim. Está falando aqui sobre o papado e o catolicismo. Não, é sobre o papado e Estados Unidos, tá? Essas duas bestas, tá? O poder civil e o poder religioso. E aí fala, né, que o poder civil vai fazer que assim as pessoas comecem a adorar a outra besta, enfim. Tem um detalhe bem interessante ali para estudar. Mas o que me chama a atenção é a última parte desse versículo. Mas eu vou ler todo o versículo para você entender assim os mínimos detalhes. E disse, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Tá? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem finalmente vai adorar, de acordo com aquilo que o papado vai determinar, tá? São aqueles cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Quem vai ser fiel, os nomes desses fiéis vai estar no livro da vida, mas daqueles que lamentavelmente fizeram uma falsa adoração, deles não. Mas esse versículo termina dizendo aqui, ó, no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está falando aqui de Jesus, ele é o Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus. E disse, esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí, Jesus morreu desde a fundação do mundo, esse Cordeiro, ou Jesus morreu há 2000 anos atrás? Olha, esse é o plano de salvação. Antes da morte de Jesus, antes da criação desse mundo, já havia um plano de como Deus salvaria o ser humano. Outra passagem aí nas Escrituras é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20. Eu vou ler para vocês perceberem esse detalhe maravilhoso.
Diz aqui o apóstolo Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo ele já foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas se manifestou nestes últimos tempos por amor de vós. Disse, olha, a salvação do ser humano não é com prata, ouro, nada disso. A salvação do ser humano é com derramamento de sangue. E disse aqui o sangue de Cristo, o Cordeiro. E ali disse, olha, que em outro tempo já era conhecido, inclusive antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, esse Cordeiro já estava separado para morrer pela humanidade. Esse era o plano de salvação. Mas que nesses últimos tempos, está falando aqui o apóstolo Pedro, na época dele, diz que Jesus se manifestou por amor aos seres humanos, esse Cordeiro. Amém? Por isso que falamos, né? Esse plano de salvação já vem de muito tempo atrás, antes da criação desse mundo, inclusive. Tá? Agora, eu quero ler para vocês outra citação do Espírito de Profecia, que é muito interessante, que está aqui no livro O Desejado de Todas as Nações. Lá na página 22, amplia essa ideia e diz o seguinte, olha aqui, o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Olha aqui. Não é que Deus, o Pai, junto com Jesus e o Espírito Santo, pensaram, olha, Adão e Eva pecaram, vamos fazer o que agora? Não. Esse já era um plano que estava pronto antes, disse, da queda de Adão e Eva, antes da criação desse mundo. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, disse Paulo lá em Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás, sabiam da queda do homem, mediante o poder enganador do apóstata, Lúcifer. Deus não ordenou a existência do pecado, tá? Mas Deus previu essa existência. Porém, ele previu e tomou providências para enfrentar essa terrível emergência. Então, Deus já tinha previsto que isso poderia acontecer, por isso que já havia um plano de salvação. Se acontece essa queda, aqui está o plano de salvação. Tá? E quando Adão e Eva pecam, aí Deus começa agora a aplicar, executar esse plano de salvação. Por isso que Deus ilustrou para eles através da morte do Cordeiro. Agora, existe, queridos amigos, uma festa muito importante entre os judeus que se chama a festa da Páscoa. Tá? Essa festa da Páscoa tem que ver, inclusive, aqui com o santuário. Talvez em outra série a gente estude mais detalhes sobre as festas judaicas. E, inclusive, eu estou preparando um material que depois que a gente terminar essa série, vamos começar a gravar sobre as 7 festas judaicas, para você entender como que aconteciam as festas. É interessante esse estudo. Mas com relação assim, às atividades do santuário, durante o ano aconteciam 7 festas. Era a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, tudo isso era na primavera. No outono acontecia a festa das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Essas 7 festas. E no Novo Testamento tem mais uma festa, a festa da dedicação. Tá? E tudo isso tem que ver também com o plano de salvação. É muito importante estudar isso. Mas eu vou falar um detalhe sobre a primeira festa, que é a festa da Páscoa. Tá? A festa da Páscoa levava a mente dos judeus com relação ao sacrifício de Cristo. Tá? Quando eles foram libertos lá da escravidão, eles tiveram que sacrificar o cordeiro e sempre, uma vez ao ano, eles comemoravam a Páscoa matando o cordeiro. Porque somente através da morte do cordeiro, do derramamento do sangue desse animal, que eles puderam ser livres. Isso ilustrava o plano de salvação.
tá? Somente através do Cordeiro Jesus Cristo, através do seu sangue que ele derramou lá na cruz, que nós poderíamos ser livres da escravidão do pecado. Então a Páscoa ilustra a morte de Cristo lá na cruz, que seria esse lugar aqui, o pátio. No próximos estudos vamos ver mais detalhes ali. Mas como que era a Páscoa? Eu quero que vocês vejam alguns detalhes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler primeiro o versículo 3 e depois o versículo 6, tá bom? Diz assim o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O calendário judaico é diferente do que o nosso. Nós começamos a contar, por exemplo, o ano, né, no mês de janeiro e terminamos em dezembro. Os judeus eles têm outro calendário e o primeiro mês para eles é o mês de Nisan. Tá? E Nisan começa no mês entre fevereiro e março, ou março e abril mais ou menos por ali. Tá? É o primeiro mês para eles. E diz, no primeiro mês, no dia 10, cada família devia escolher um cordeiro. Tá? Aqui está um exemplo de um cordeirinho aqui. Isso era a festa da Páscoa. Para que eles escolhiam um cordeiro? Para sacrificá-lo, símbolo do Messias que viria para libertar a humanidade do pecado. Agora, o versículo 6 diz o seguinte: e guardareis aquele cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ou seja, no dia 10 se escolhia um cordeiro, mas não se sacrificava. Esse cordeiro devia estar guardado por quantos dias? Por 4. Só no dia 14, à tarde, que deveria ser sacrificado esse cordeiro. Agora, quando o cordeiro era escolhido, eles já sabiam que ele deveria ser sacrificado, morreria. Mas somente morria depois de 4 dias. Aqui está ilustrando, queridos amigos, sobre a morte de Jesus lá na cruz. Tá? Desde a criação, a fundação desse mundo, já havia o plano de salvação. No entanto, Jesus veio há 2000 anos atrás morrer lá na cruz. E se você faz uma cronologia do tempo que passou desde a criação do mundo até a vinda de Jesus, passaram aproximadamente 4000 anos. Ou seja, desde que o cordeiro foi escolhido, passaram 4000 anos para que Jesus morresse lá na cruz. É isso que a Páscoa apresentava. Mas o plano já estava prontinho. Mas o cumprimento desse plano, pelo menos uma parte importante desse plano de salvação, aconteceu há 2000 anos atrás. Amém? Inclusive, disse que esse cordeiro devia ser sacrificado à tarde. Algumas versões dizem tardinha, outras falam ao crepúsculo. Significa que era sacrificado 3 horas da tarde. Tá? Sempre na Páscoa se sacrificava o cordeiro 3 horas da Páscoa. E se você ler Marcos capítulo 15, versículo 34 até 37, ali fala, né, que era a hora nona quando Jesus morreu lá na cruz. A hora nona é 3 horas da tarde. Então, por isso que tudo aquilo que acontecia na Páscoa representava aquilo que seria o sacrifício de Jesus lá na cruz. Amém? Agora, então Deus lhe apresenta a Adão e Eva o plano de salvação. Mas além de lhes apresentar o plano de salvação, a esperança da vinda do Messias, do verdadeiro Cordeiro, Deus também lhes apresenta a vitória que ele teria. Não só viria a morrer, mas ele seria vitorioso nessa grande luta, nesse grande conflito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Tá? E eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que traduz nessa parte da melhor maneira do que outras versões. Tá? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, tá? Vamos lá, abra sua Bíblia e vamos procurar aí aquilo que Deus nos disse. Tá? Diz assim o versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, precisamos entrar um pouquinho aí nesse momento que aconteceu essa profecia. Ali estava Adão, Eva, ali estava também Deus, e ali estava Satanás, que era através da serpente.
E Deus disse, olha, vai ter uma inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Você vai ter a sua descendência, e a mulher vai ter o descendente. É importante ver isso. No idioma original diz que a mulher teria um descendente, homem. E disse, este, que é o descendente da mulher, alguém que nasceria de Eva, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás assim o calcanhar. Então Deus estava dizendo para Eva, olha, fiquem tranquilos, tenham esperança, tenham confiança. Começou um conflito, mas através de você que vai nascer alguém, através de você vai nascer o Messias, será um homem, e ele vai ferir a cabeça de Satanás. Só que fazendo isso, ele vai ferir o calcanhar do Messias. E isso, queridos amigos, de maneira especial se cumpriu no momento que Jesus morreu lá na cruz. Lá na cruz, Jesus feriu, esmagou a cabeça de Satanás. Só que fazendo isso, Satanás feriu também o calcanhar de Jesus. Só que existe uma grande diferença aqui, ó. O que acontece se eu perco minha cabeça? Teve um acidente, perdi minha cabeça. Então eu vou morrer. O que acontece se eu perco o pé no acidente? Então, se eu perco o pé, ainda posso viver. Não é uma ferida de morte. Tá? Obviamente, é ruim, né, perder o pé, mas ainda posso ficar com vida. Então, é isso que Deus está falando aqui para Adão e Eva. A batalha, agora, Adão e Eva, vai ser entre Cristo e Satanás, entre o Messias que vai vir. Tá? Tenham esperança. O Messias, um dia, ele vai sair vitorioso. O Messias vai esmagar a cabeça de Satanás, ele vai acabar com ele. Ele vai ser ferido, é verdade, mas ele vai sair vitorioso. Isso está no plano de salvação. Olha então que interessante. Alguém viria morrer em lugar de Adão e Eva, mas com a sua morte ele seria vitorioso com relação a Satanás. Ele esmagaria a cabeça de Lúcifer. E esse conflito, então, amigos, que começou lá no céu, que envolveu inclusive o universo, chegou aqui à Terra. Esse conflito agora é uma batalha entre Cristo e Satanás. Tá? E lá na cruz Jesus saiu vitorioso. Outro detalhe importante que eu quero ver com relação a isso é que desde esse momento que Deus falou para Adão e Eva que o Messias viria através dela, a maior esperança, o maior sonho de Eva era que o Messias nascesse logo. Quando eles tiveram seu primeiro filho, que foi Caim, inclusive eles pensaram que ele seria o Messias, tá? Só que eles deviam esperar que essa promessa ainda aguardasse por muitos anos, quase 4.000 anos aproximadamente. Lá no livro Desejados de Todas as Nações, na página 31, ali disse, por exemplo, uma declaração importante sobre aquilo que Adão e Eva esperavam, né, que chegasse logo o Messias. Disse assim: a vinda do Salvador que foi predita lá no Éden. Quando que foi predita lá no Éden? O teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Então essa foi a promessa da vinda do Salvador. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez essa promessa, diz que desde então aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o libertador, mas o cumprimento da promessa deveria demorar ainda por muito tempo. Ou seja, assim que Caim nasceu, eles pensaram, olha, esse é o Messias, ele tem que ser o libertador, ele que vai nos salvar, ele é o Cordeiro. Só que disse que lamentavelmente não era. E você sabe, né, quem que foi Caim. Agora, se você abre a sua Bíblia e lê, por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 1, ali está a evidência bíblica de que eles aguardavam que o Messias chegasse logo. Eu vou ler primeiro aquilo que está escrito nas versões comuns que temos hoje em dia, e depois vou ler para vocês uma tradução exata do hebraico para o nosso idioma. Tá? Diz assim as traduções comuns. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Tiveram relações sexuais. E Eva concebeu e deu à luz a quem? A Caim. E ela disse, alcancei do Senhor um homem. Outras versões dizem, alcancei com a ajuda do Senhor um homem. Só que
assim, os tradutores tentaram ajeitar da melhor maneira para trazer na nossa linguagem, mas perderam o sentido daquilo que no original está. No hebraico, traduzindo literalmente, é assim. E Adão e Eva tiveram relações, ela concebeu, ficou grávida e deu à luz a Caim. E ela disse, ou seja, no momento que Caim nasce, com tanta alegria que ela percebe que é um menino, tá? Olha, a esperança deles era o Messias, um homem. Então, quando eles viram que era menino, ela disse assim, eu obtive o homem. Ela, aí no idioma original não está um homem. Ali disse, obtive o homem. E ali está o nome do Senhor, Deus. Ou seja, ela com tanta alegria disse, olha, obtive o homem, o Senhor, o Messias. Porque ela pensava que Caim seria o Messias. Triste foi quando eles descobriram que Caim, lamentavelmente, não era. Mas a maior esperança deles estava na chegada do Messias. E quando a gente lê todo o Antigo Testamento, nós vemos que sempre o maior desejo, a esperança do povo judeu, do povo de Deus, foi a chegada do Messias. Eles sabiam que um dia viria o libertador, um dia o Messias viria para salvar a humanidade, um dia o Messias viria para destruir a Satanás, um dia o Messias viria para morrer em lugar do ser humano. É por isso que quando vemos, por exemplo, as genealogias, geralmente aparecem os nomes dos homens. Não aparece o nome das mulheres. E tem alguns aí que dizem, não, tem muito machismo na Bíblia, tá? Por que tem que falar só dos homens? Por que não falavam das mulheres? Tem um propósito, que não tem que ver com feminismo nem com machismo. Não falo o nome das mulheres, é muito raro aparecer, e quando aparece tem um propósito também, mas só se falava o nome dos homens, porque a preocupação do registro era mostrar como é que o Messias, Jesus, nasceria da mulher, de Eva. E se você ler os primeiros capítulos de Mateus, Mateus capítulo 1, ali fala, por exemplo, a genealogia de Jesus, como ele nasce da mulher, de Eva, cumprindo a profecia. E é isso que Deus quer colocar agora no nosso coração. Sabem, amigos, Satanás, Lúcifer, ele é muito astuto. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos, levou os nossos pais ao pecado, e hoje Satanás nos induz e nos leva a fazer aquilo que não presta, aquilo que é errado. Ele que vem destruir a nossa família, ele que vem trazer dor e sofrimento. Por trás de todas essas mortes, essas doenças, essas pessoas sofrendo no mundo, sabe quem está por trás? É Lúcifer, Satanás. E se nós estivermos sozinhos, estamos vulneráveis a sermos vítimas dele. Mas se nós nos colocarmos do lado de Cristo, a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo pode ser um homem ou uma mulher vitoriosa. Por isso Paulo diz, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Então, nesse momento, eu gostaria que você, pela fé, colocasse também a sua vida no Cordeiro Cristo Jesus. Que pela fé você reclamasse, reivindicasse as promessas de Deus na sua vida. Que Deus seja também o seu libertador. Esse plano de salvação que Deus fez desde o princípio, antes da criação desse mundo, é um plano onde Deus colocou a maneira como Ele faria para te salvar e para me salvar. Você gostaria nesse momento de agradecer a Deus por esse amor maravilhoso, por esse plano de salvação que está executando? Você gostaria mesmo? Gostaria de dizer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor demonstra o seu amor para comigo. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos terminar fazendo uma oração. Eterno Deus, Senhor, nesse momento, queremos lhe agradecer pela sua palavra e pedimos que o Senhor guie a nossa vida, que cada dia possamos entender mais do teu amor, da tua palavra, e ao entender, Senhor, mais verdade sobre o santuário, que possamos ser mais fiéis a Ti, ter mais segurança naquilo que o Senhor está fazendo por cada um de nós. Queremos nesse momento, Senhor, colocar as nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos que seremos vitoriosos quando estamos contigo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você participar dessa série de estudos. Nos encontramos na nossa próxima lição, tá? A próxima lição tem como título Um passeio pelo santuário.
como assim um passeio? A gente vai entrar pelo acampamento, pelo átrio, lugar santo, santíssimo, e vamos ver todos os detalhes de como que acontecia o serviço diário e o serviço anual aqui no santuário. Então te espero, não perca. Até a próxima.